Você sabe exatamente por onde começar a sua análise até o momento que você vai apertar o botão? Muitas das vezes as pessoas se encontram perdidas quando chegam num gráfico para começar a analisar. E no vídeo de hoje eu vou te trazer essa resposta de forma muito objetiva e também alinhando à prática. O que é fractal de mercado? Como alinhar de fato as peças e como realizar uma análise contextual para de fato você ter um bom trade, um bom gatilho e melhorar seus resultados. Então bora que a gente está só começando, e se você é um inscrito fiel aqui do canal, já sabe, já chega deixando a curtida já no começo desse vídeo, porque você sabe que vem conteúdo bom. Eu vou compartilhar com vocês aqui já direto o gráfico e o que eu quero te adiantar. Fractal de mercado, de uma forma muito didática, é nada mais do que uma peça de quebra-cabeça. E muitas das vezes as pessoas elas querem saber qual que vai ser a imagem do quebra-cabeça visualizando uma peça. Ela olha a peça, pega ali o quebra-cabeça, pega uma peça e fala, eu acho que é um quebra-cabeça, sei lá, de carro. Um quebra-cabeça de sei lá o que, né? Você tem quebra-cabeça de várias coisas, no caso do gráfico, você para saber se de fato o mercado vai subir, vai cair, como que ele vai trabalhar, você precisa ter mais peças, mais informações desse quebra-cabeça. E como que a gente faz isso? Através da variação de tempos gráficos. A gente variando de um tempo gráfico ali para o outro, macro, intermediário, micro, a gente consegue pegar mais peças e com isso tentar conectá-las uma à outra para a gente de fato formar uma decisão. Se o mercado vai subir, se ele vai cair, em qual movimento ele vai fazer a cada momento. É isso que eu de fato fiz na live de ontem aqui no canal, ao vivo com você, e de fato eu vou destrinchar, detalhando ponto a ponto dessa análise que foi cravada milimétrica com mais de 17 vezes o risco, te mostrando de fato cada alinhamento que a gente fez, porque alinhamos de fato macro, intermediário, micro, e aí eu vou te mostrar agora a questão teórica que você precisa fazer para replicar em cada tipo de mercado. Se liga só. Eu deixei já uma tabelinha aqui para te facilitar e você vai ver que nessa tabelinha o único que de fato começou um tempo gráfico menor foi B3. Por quê? Porque na B3 eu também de fato utilizo tempos gráficos de execução, né? O tempo gráfico de gatilho, onde eu busco meu ponto de entrada, menor do que os outros. Então, por isso, de fato, eu inicio o meu tempo gráfico macro em um tempo menor do que os outros, tá? Isso é uma coisa que você precisa entender. Tem uma proporção em si nisso, tá? Se você, de fato, for buscar gatilhos também no Forex ou em criptomoeda nesse intervalo aqui de 1 minuto ou 2 minutos, você também vai começar possivelmente um tempo gráfico menor. Eu indico você repartir 2 ou 3 tempos gráficos. Um macro, um intermediário e um micro. E aí você pode variar talvez só o macro e o micro, ou de fato o macro, intermediário e micro, que aí no caso você tem um contexto mais completo, porque você vai puxar de um tempo gráfico maior. Mas o que é essencial e você não pode deixar olhou o micro vai ser para gatilho, vai ser para execução. Você precisa agora ter essa visão de cima. Imagina, por exemplo, numa floresta, né? A gente vai ter o caminho que a gente vai ver pelas placas e a gente consegue ver de cima, através de um drone, através de um helicóptero, através de uma visão ali de cima, aonde esses caminhos podem levar, entendeu? Então, basicamente, como se o gatilho de fato de entrada fosse as placas. Quando você está numa floresta, tem os caminhos, a placa fala, pô, aqui é o caminho da trilha X, aqui é o caminho da trilha Y. Você sabe onde são esses caminhos. Mas como saber de fato qual caminho pode percorrer mais, qual caminho não tem armadilhas de fato, é só de fato visualizando no macro, que é um movimento maior. E aí eu já quebro um tabu aqui. O macro e o micro não é nada mais do que o micro do movimento macro. É isso, tá? Ah, Zé, o meu tempo gráfico de 5 minutos pode ser um tempo gráfico macro? Pode. Se o seu micro ele for, sei lá, 1 minuto, os seus 5 minutos você está vendo numa visão mais de longe da parada. E às vezes se você tirar mais do zoom, você vai conseguir visualizar muito melhor. Então sim, os 5 minutos pode ser seu macro. A questão é de fato você entender a proporção disso. Assim como, por exemplo, aqui 1 hora vai ser um macro e aqui 4 horas, que até mais, vai ser um intermediário. Essa é a questão, é você entender a proporção da parada. Então você tem que entender qual de fato, onde você vai buscar o seu gatilho de entrada. Normalmente eu trouxe essa tabela já para você entender quais que eu costumo trabalhar para cada mercado. Aqui pode incluir também índices americanos, tá?
E isso daqui é totalmente moldado e por isso que eu tô te explicando a lógica, para você entender também que dependendo do ativo onde você vai buscar gatilho, às vezes tá mais interessante para mim em B3 nos 5 minutos. Mas aí, isso daí pode ser adaptado, mas o mais importante é você entender a proporção de tudo isso, tá? Então, normalmente eu uso essa tabela aqui, você pode se basear por ela. E muitas das vezes eu não vou fazer atualizações. Então, tipo, você vai chegar no próximo dia, a sua análise diária aqui, sua análise macro vai permanecer a mesma. Você vai atualizando basicamente a micro, ou até mesmo a intermediária. E aí isso é pra você entender que, cara, você tem que se lembrar. Às vezes o cara fica tão preso ali na micro que ele até se esqueceu da análise que ele fez macro e aí perdeu porque tava contra a tendência, chegou uma região importante de reversão, ele acabou não entrando. Então isso é algo que você tem que se lembrar, tem que manter aquele viés, aquela visão alinhada. Então, pô, seu macro tá apontando grande queda, veja se na micro tem alguma coisa que alinha isso e tudo mais, tá? Então eu vou te mostrar na visão aqui de uma análise que a gente fez na live de ontem, tá? Aqui no canal, inclusive a gente tem conteúdos aqui semanalmente, lives também, então acompanha e também é muito importante seu comentário em cada tipo de conteúdo aqui para eu saber se você tá curtindo, tá? B3, galera, inclusive muita gente pergunta, Zé, mas por onde eu começo a operar B3? Onde que é o mercado que você opera? Todos os mercados que eu opero tem na descrição aqui o link de cada um deles, então nesse caso de B3, de Forex, de índice americano, de criptomoeda, qualquer um tem de fato todos os mercados que eu opero aí para você também operar por lá, tá? Então aqui, galera, você pode ver que eu comecei essa análise no tempo gráfico de 1 hora, tá? Então eu tinha na verdade eu comecei até do diário e isso aqui é uma visão da B3, para você ver que eu alinhei até um tempo gráfico superior para macro, depois eu fui para um intermediário e aí sim eu fui para um micro. Então o meu macro aqui foi de fato o diário, que você pode visualizar que eu estava com esse viés de baixa para ele varrer essa liquidez, buscar zonas de demanda aqui embaixo para seguir em alta, visto que ele já tinha invertido o fluxo, então alinhei algumas características para ele trabalhar esse movimento. E aí eu fui para o tempo gráfico de 1 hora. No tempo gráfico de 1 hora é o que faz mais sentido para eu alinhar a micro. Por quê? Porque aquele diário tá longe, não vai servir muito para um direcionamento dessa micro minha. Agora, esse tempo gráfico de 1 hora sim, porque ele tinha perdido esse fundo anterior, então ele teria a possibilidade de buscar zonas de ineficiência e também o interesse de realizar esse movimento corretivo. Visto isso, foi quando eu alinhei o tempo gráfico de gatilho de fato, e aí eu fui para o tempo gráfico menor de 5 minutos, e aí de fato foi quando a gente teve isso. Por quê? Lembra que eu mostrei que ele deveria fazer um movimento de alta, depois um movimento de reteste para buscar zonas lá em cima? Se eu tô com esse viés, essa possibilidade ali em tempo gráfico maior, eu alinho isso no micro. E aí quando eu alinhei aqui no tempo gráfico de 5 minutos, eu busquei o quê? Cara, ele abrindo acima desse topo, ele vai inverter o fluxo, né, perdendo essa área, e aí a gente pode ter um movimento de reteste em zona de demanda. Inclusive, Zé, mas como que você marcou essa demanda? Essa order block não é a última vela de baixa e tal? Cara, acabei de gravar um vídeo lá na minha rede vizinha, você pode me seguir aí, tem o arroba ali no canto, que de fato eu explico melhor sobre isso, tá? Como de fato você marcar order blocks de alta precisão. E aí de fato, né, postei hoje esse conteúdo e aí nele eu explico como que eu fiz para cravar essa taxa, compartilhei com vocês na live e aí eu fiz esse refino de fato nessa minha order block com alta precisão. O mercado voltou aqui, cravou a mínima, fez a mínima exatamente lá, ó, você pode visualizar lá em cima em 842,5 que foi exatamente a taxa, ó, você pode conferir ali na esquerda, ó, em mínima, ó, 5.842,5. E aí de fato a gente teve uma movimentação de alta com mais de 132 pontos, a gente está falando aí de mais 17 vezes o risco. Isso daqui no mercado de dólar, cada ponto com um contrato equivale a R$10, então a gente está falando de mais de 1.300 de lucratividade com um mini contrato, ou seja, com mínimo de fato. E a gente teve essa super movimentação alinhando os fractais, alinhando a técnica. Obviamente você pode conferir que tem os gatilhos de entrada, leitura de fluxo, leitura de tendência, algumas técnicas que você precisa moldar além dos tempos gráficos, mas isso é assunto para outros vídeos aqui do canal, inclusive muitos aqui anteriores que a gente já trouxe. Hoje eu quis alinhar principalmente com você como funciona o fractal de mercado, como você conectar as peças do quebra-cabeça, alinhar uma visão macro, intermediária e até possivelmente micro. Muita gente quer ver a vela em Full HD, chega só olhando o micro, só olhando o gatilho, quer
achar o ponto de entrada, mas para você ter um bom ponto de entrada onde ele desenvolve e não só reage de forma temporária, você precisa ter uma análise bem construída, uma análise contextual. E é isso que eu trouxe aqui no vídeo de hoje. Agora eu quero saber de verdade o seu feedback aqui nos comentários, se você curtiu esse conteúdo, o que você quer ver aqui no canal, nos próximos vídeos, e eu te aguardo, tá? Não esquece da curtida e acompanha que semanalmente a gente tem muito conteúdo aqui novo, então eu te espero nos próximos vídeos.